A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e a minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Minha saudação também àqueles que, sendo ovelhas, mas não sabendo que são ovelhas, ainda ouvirão e seguirão ouvindo esta programação. Mais uma vez tenho o prazer e a honra de dizer que estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, com meu bem, minha amada esposa, Bispa Roxana, e que bom que o nosso ministério tem o suporte e dá o suporte para todos os dias aqui neste canal de televisão, podermos ser instrumentos da glória de Deus e também confortadores e consoladores e orientadores espirituais de tanta gente bem que está do outro lado e quem sabe debaixo de uma tensão nervosa, esmagados por problemas emocionais. Bem-vindo ao programa, Obrigada, amor. marido querido, é verdade. Nós temos a convicção de que você que está agora sintonizado nesta programação, você que está necessitando de auxílio, de ajuda, diretrizes, é o momento exato, é a hora certa. É a hora certa. Porque Deus, ele não se equivoca. Deus, ele ouve o clamor, ele ouve a súplica e mais, Deus dá a resposta. Às vezes Deus não dá a resposta que você está pensando. Deus dá a resposta certa. Porque há caminhos que para o homem parecem direitos. É verdade. Mas a Bíblia diz que ao cabo, ao final desses caminhos, são caminhos de morte. Mas quando você sintoniza a programação da Igreja Evangélica Cristo Vive, através das nossas vidas, nós cremos que Deus lhe dá diretrizes, respostas certas, as melhores, porque Ele não se equivoca. Deus não se equivoca e mais, Ele te ama, como você é. E Ele quer fazer uma obra na sua vida. Bem, nós podemos dizer aos nossos telespectadores e ouvintes que vivemos hoje dias extremamente difíceis no nosso país. Há uma interrogação e um questionamento no coração de muita gente sobre o futuro. O que será do meu amanhã? Há um chefe de família nos ouvindo agora, logo pela manhã cedo, está totalmente desapontado, incapacitado, sem forças para continuar vivendo. Há uma mãe que já perdeu a esperança dos seus filhos. Há uma pessoa dentro de um hospital condenada por uma sentença médica que diz: o seu caso é terminal, você não terá muito tempo para viver. Perdeu a vida. E claro que o que surge neste momento é: quem tem a última palavra na nossa vida? É o médico? É o advogado? É o patrão? É o juiz? Quem tem a última palavra? É o Senhor Jesus. E sendo Ele Rei de Reis e Senhor de Senhores, o juiz e o advogado das nossas causas, é preciso que você saiba que para você não continuar vivendo um segundo sequer mais, debaixo desse momento em que você diz: oh, eu perdi a esperança da vida, a doença me consumiu, as minhas finanças estão mal. O que é preciso fazer para dar uma virada de mesa na sua vida? Em primeiro lugar, que você comece hoje a construir a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Eu creio que isso é o fundamento, amor, de alguém que precisa sair do fundo do poço ou de uma agonia de vida para viver finalmente. Marido, mas quando você fala em fazer e fundamentar a vida sobre a rocha, talvez alguns estejam dizendo: mas eu já sou um religioso, eu já sou evangélico, a minha vida está fundamentada, eu vou à igreja, eu faço caridades. Não é isso que você está falando. Você está falando sobre fundamentar sobre Cristo. Exatamente. Se é para fundamentar sobre Cristo, significa dizer que é seguir diretrizes de Cristo, que é viver o que Cristo quer que seja vivido, que é mudar o enfoque humano e viver o enfoque espiritual. Assim é isto. Bem, a Bíblia compara a nossa vida à construção de uma casa. E nós, às vezes, vemos notícias no Brasil: há um prédio não sei aonde implodiu, caiu, porque não tinha alicerces, não tinha bons fundamentos.
construiu-se um viaduto. O viaduto caiu, ruiu, porque não tinha bons fundamentos. Então, amado, deixa eu lhe explicar. Não há como sobreviver neste mundo, no meio de uma geração tão má quanto a que estamos vivendo, que Paulo, há 2000 anos atrás, chamou de corrupta, perversa e corrupta. Não há como você viver vitoriosamente se você não tiver o cuidado de construir a sua casa, a sua vida, sobre esses valores bíblicos. Veja só como é que Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo 7. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então aqui está a base da vida. A pessoa que tenha muito dinheiro, mas não tenha um alicerce espiritual, ela pode perder o dinheiro todo. A pessoa que pode ter uma grande família, se ela não tem alicerces espirituais, ela pode perder. A pessoa pode ter um know-how de vida, um status quo tremendo, mas se ela não tem a vida alicerçada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, esses ventos, rios e águas e chuvas cercam a todos. Quem cuidou em construir a sua vida sobre valores espirituais do cristianismo, prevalece. É verdade, marido. Inclusive, eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Mateus 6:6, onde diz que Deus recompensa, o Deus Pai, que em secreto trata conosco. Diz a palavra, e o versículo diz o seguinte, você entra no teu quarto e em silêncio, no secreto do teu quarto, o Deus que vem em secreto, o Deus que sonda a vida, o Deus que conhece você, vai te recompensar. Quer dizer bem que um dos alicerces da vida é vida de comunhão e de oração? Exatamente, intimidade com Deus. Porque esse Deus, e nesse versículo deixa bem claro, quando o Senhor disse, faça isso, tenha intimidade com Deus, porque esse Deus te dá recompensa para que você não faça negócios equivocados, se for o caso, para que você não se relacione afetivamente com pessoas equivocadas, para que você não se envolva com drogas, para que você que já está envolvido apenas em perdas e perdas e perdas na sua vida, você consiga ter recompensas. Isso só pode acontecer, marido, se você estiver fundamentado, se você tiver intimidade, porque fundamentar significa profundidade. Alicerce. Alicerce. E nós vemos isso, e nosso programa está chegando na Europa e no mundo inteiro, são 123 países, quando passamos naquelas construções antiquíssimas e conseguimos ver que já passaram centenas de anos e elas continuam de pé. Algumas meio destruídas porque não foram reconstruídas. Mas como a palavra diz, há ímpeto. E o apóstolo Paulo deixou claro que nos últimos dias teríamos dias difíceis. E é o que nós estamos vendo, a volta do mundo. Nós nunca vimos uma, digamos assim, não só no nosso país, uma degradação ideológica, moral, cívica. Nós nunca vimos uma degradação humana tão grande quanto estamos vendo nesses últimos tempos. Nós já vivemos a mudança do século, nós já vivemos a tecnologia de ponta, nós saímos das teclas de uma máquina de escrever e hoje nós temos touch por todos os eletrônicos, mas nós vemos que esta humanidade, que esse ser humano hoje parece que está construindo a sua vida, a casa, a saber, a vida, sobre nuvens. Ou sobre areia. Sobre sonhos, areias, sobre coisas que não suportarão nenhum vento, muito menos com ímpeto. E você talvez esteja dizendo, nossa, mas é isso mesmo. Você pode ter construído palácios, talvez você seja dono até e tenha alguns palácios. Mas nós não estamos falando de coisas físicas apenas, marido. Aliás, nós estamos falando de coisas muito além das físicas, que são as coisas espirituais. Quando você está bem fundamentado, nesse Pai que te conhece em secreto, a recompensa vem. Vem como um aviso, vem como um livramento, vem como uma resiliência, como uma força. Vem como o quê, bispo? Como fé em Deus. Vem como você viver neste dia a dia, sabendo que amanhã haverá um bom futuro. Haverá. Porque você está fazendo as coisas certas.
Você não apenas existe, você tem um motivo para existir. Isso, marido, tem sido perdido, porque as pessoas, lamentavelmente, têm construído as suas vidas. Deus sabe de que forma. Então vamos lá à continuação do texto também, porque a Bíblia diz: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, olha lá, novamente. Sopraram os ventos, transbordaram rios, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a ruína. Então nós queríamos mostrar hoje, aproveitar com sabedoria de Deus este momento, para lhe dizer que muitas pessoas às vezes dizem assim: não, mas isso é mitologia, Utopia. Isso é uma alegoria, isso é uma utopia. Metáfora, simples metáfora. São metáforas, alegorias, utopias, mitologia. Não, senhora, isso é a verdade. A Bíblia Sagrada é o único livro sagrado nesta terra. É a palavra de Deus. É aquilo que Deus diz: eu velo pela minha palavra. A minha palavra, para que se cumpra, a minha palavra não retorna vazia. Paulo disse que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então, se você alicerça a sua vida sobre um pensador grego, sobre um guru americano, sobre um pensador lá do Oriente Médio, que usa uma marca na sua testa, enfim, no dia em que caírem as chuvas, soprarem os ventos com ímpeto, transbordarem o rio. Pastor, o que quer dizer isso? Então isso aí não é uma ideologia apenas, uma metáfora. Não, não. É que rios, chuvas e ventos são exatamente as vicissitudes da vida. E como nós estamos vivendo-as no Brasil hoje. Verdade. Então você é um empresário, é um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um aposentado, e você quer enxergar alguma coisa em relação ao futuro e não enxerga. Você que se encontra hoje dentro de um túnel escuro, tateando o que vai ser, o que não vai ser, você já tem briga de família, você já começou a usar álcool, você está a ponto até de pôr um ponto final na sua vida. Pare, pense, pare de sofrer. A Bíblia garante, o Senhor Jesus Cristo é o avalista pelo seu sangue. Amém. De que se você hoje estabelecer a sua vida sobre os princípios bíblicos cristãos, da palavra predestinada de sabedoria, a graça de Deus, que venham os ventos que vierem, soprem com ímpeto, as chuvas podem cair, os rios podem transbordar, a sua casa fica de pé, a sua vida fica de pé. Por quê? Porque ela tem um alicerce. Por que os viadutos caem? Porque não tem alicerce. Por que os prédios caem? Porque não tem alicerce. E não adianta pensar que uma meditação transcendental vai levar a algum lugar. Isso é tudo muito lindo, mas é efêmero, é frágil. Só Jesus Cristo é a nossa segurança. É verdade, marido. É interessante dizer que nós não podemos separar esta trilogia, né? Corpo, alma e espírito. E hoje nós vemos as pessoas viverem apenas o corpo, apenas a alma e o espírito. Aquilo que nos liga a Deus, que faz com que esta ligação, que venha argamassa, que venha alicerce. Nós estamos vivendo ultimamente, né, o boom, assim, digamos, a tecnologia da construção civil, uma coisa maravilhosa. Né? Antigamente você usava tantos materiais para construir um prédio, um edifício, um viaduto, seja o que for. Hoje você usa, quizás, um quarto desses, digamos assim, materiais necessários. Mas nós estamos falando aqui que não é usar pouco, é usar muito. É estar bem fundamentado. Porque é a vida, bem. É a vida que está em jogo nesse momento. É saber que boas fundações levam a bons alicerces. E os ímpetos, não é que eles podem ou não acontecer. A Bíblia diz que virão. Virão. Virão com ímpeto. Ventos com ímpeto. Ventos. Às vezes, marido, o vento é uma morte na família. É um membro da família viciado, e hoje eu li um artigo que falava sobre isso, né? Que o vício da metanfetamina, juntamente com a cocaína, que a causa deletérica disso, antes de 16 anos e após 16 anos, são diferenciadas e são nocivas.
Ou seja, acaba com a mente, com o cérebro do ser humano, que nem a terapêutica, nem a psicoterapia consegue dar jeito. Isto é um vento com ímpeto quando você olha e vê um membro da sua família neste vendaval, nesta, digamos assim, nesta bonança, não, nesta tribulação, nesta tempestade. Como fazer com que isso se reverta? Como tirar os danos disso da vida? Como reconstruir Como? o que já caiu? Exato, como? Ou como reconstruir aquilo, ou manter sustentado aquilo que está prestes a cair? Crendo em Jesus Cristo. Em Jesus. Ele é o alicerce da vida dos seus filhos, da vida do seu povo. Mas eu não posso dizer que Jesus é o meu alicerce se eu não tenho intimidade, se eu não convivo com Ele. Eu não posso dizer que Jesus é a base da minha vida se eu faço a minha vontade humana e deixo Deus. Aliás, quero abrir um parêntese, onde está Deus na sua vida? Onde anda a sua Bíblia? Talvez esteja empoeirada ali naquele cantinho da sua estante. Quantas pessoas estão se enganando, meu marido, achando que estão fazendo da melhor forma? Mas eu sou religioso, eu ajudo as pessoas, faço boas obras. Uma vez por mês eu vou à igreja no dia da ceia. Eu abandonei o meu ministério, eu abandonei tudo, mas eu sou um religioso. Não serve para nada. Não serve. Religião não sustenta a vida. Não. Quem sustenta a nossa vida, quem é a rocha, quem é a âncora, quem é aquele que nos dirige e que nos ergue com sabedoria, quem nos recompensa com materiais a fim de nós conseguirmos, né, marido, vencer o dia a dia, se chama Jesus Cristo. Aleluia. Esse Deus maravilhoso, Ele quis nos salvar. Não fomos nós que o escolhemos, diz a Bíblia, Ele nos escolheu a nós outros. Ou seja, se você é de Deus, se a sua casa já está ruída, e tem pessoas, marido, que a casa está horrorosa, caindo aos pedaços, a vida não vai para frente, e a pessoa faz vista grossa. Não, vamos lá. Enquanto estiver de pé, eu vou vivendo. Sabe o que acontece? Vêm as avalanches e todo mundo morre. Morre filho, mãe, pais, famílias, empregos. É lamentável. Então, vamos pensar juntos esta manhã. A Bíblia diz que quem alicerça a sua vida sobre a rocha, ainda que os ventos soprem com ímpeto, ainda que as chuvas caiam, os rios transbordem, a casa fica de pé. A Bíblia chama de prudente. Mas se a pessoa leva a vida de qualquer jeito, empurrando apenas, sem um foco espiritual, diz que esses mesmos ventos vêm, as chuvas caem, os rios transbordam. E diz que a casa cai e é grande a ruína. Grande. Não Agora, é pequenina, não, é grande. É grande a ruína. Agora, o importante, bem, é que Deus é tão maravilhoso e os seus planos tão perfeitos, que a Bíblia também ensina que Deus, sobre uma casa arruinada, Deus pode construir uma casa nova. Aleluia. E é isso que nós queremos nesta hora. É que você hoje tome a decisão peremptória, taxativa, de não abrir mais mão de vida espiritual, vida bíblica. Olha o que Paulo diz: aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, justificou, justificou, glorificou. Então há uma obra completa, perfeita. A obra do Calvário, aquilo que Jesus foi fazer numa cruz, lá no Gólgota, há 2016 anos atrás, ali não foi um espetáculo de horror. Essa história não é obsoleta. Não, absoluto. Ela continua, absolutamente, ela continua viva e eficaz. Amém. Ela não retorna vazia. A obra, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Amém. Então, se você hoje, e vamos agora aos fatos, né? Se você hoje, em sua casa, no hospital, no hotel onde você está participando do programa pelo seu smartphone, pelo seu iPad, enfim, o seu computador, se você hoje, ouça, é a sua vida que está em jogo. É verdade. Não é a minha vida, é a sua vida. São os alicerces. São os seus alicerces. Então, se você hoje se render, abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus, conforme disse o profeta, e disser: Senhor, eu me recuso a continuar vivendo
sem esses fundamentos, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ser uma pessoa doente, incapacitada, fragilizada. Eu te reconheço e te recebo como Senhor e Salvador. Olha, amado, a nossa experiência é muito forte. No meu caso, são 37 anos de ministério, 40 de pregador. Meu bem, começou vida espiritual pequenininha, uma criança. Os anos passaram e nós temos provas evidentes de que os maiores ventos e tempestades desta terra jamais destroem ou abalam definitivamente uma pessoa que tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas há de se ter Jesus, marido. Tem que ter Jesus. Porque hoje eu li numa matéria sobre um grande milionário brasileiro que no final do ano lançou a deusa, chamada deusa dos mares, muitas moedas de ouro. Fundamentou a sua riqueza, aliás, já vem fundamentando a sua riqueza sobre deuses que não resolvem, que não levantam, mas destroem. E que os pescadores e muitas pessoas estão à volta do mar onde ele fez essas oferendas para tentar resgatar essas moedas de ouro. Se você quer que a sua vida seja bem fundamentada, não lance oferendas a quem não pode te dar bons alicerces, porque vai cair. Vai cair. Não quer dizer que não haja construção, porque a Bíblia diz que tanto o insensato quanto o prudente construíram a casa. Você talvez diga assim, mas eu já tenho tudo. Será que tudo que você tem, você já não perdeu e não percebeu? Ambos construíram. Este empresário, que era um dos homens mais ricos do Brasil e hoje não é, e não será se continuar desta forma, porque estamos dando esse exemplo, a analogia da riqueza, mas isso se aplica em qualquer forma, a qualquer ponto da sua vida. Este empresário, ele já foi riquíssimo, ele construiu um império e de repente ele perdeu todo o império. Não tinha alicerce. Por quê? Não tinha alicerce. Como eu acabei de dizer, a Bíblia diz que ambos construíram, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Então, vamos agora dar uma pausa para que você pense. Como ou aonde você tem construído a sua vida? Porque a construção, ela está aí de pé. Até que venham as águas, até que venham os ventos, até que venham as dificuldades, até que venha a doença, porque chegará em algum momento alguma dificuldade na sua vida. E se você não estiver com Jesus, é verdade, vai desabar. É verdade. E diz, marido, que é grande a ruína. Então, nós chegamos a um momento muito importante do programa. Faltam 4 minutos para o encerramento. Mas nós queremos que você hoje, agora, eu insisto com esta ideia, diga, Senhor Jesus Cristo, Amém, Senhor. Eu te recebo como meu Senhor Amém, e Salvador. Amém, eu rompo qualquer ligação com o mundo, Amém. Eu rompo e digo não a qualquer ligação com o inimigo, Amém, para que a minha vida seja construída sobre a rocha. Aleluia. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, hoje é o primeiro domingo de março e vamos realizar a ceia do Senhor em 2 grandes encontros aqui na Catedral Cristo Vive. Eu estarei encerrando uma série de mensagens sobre uma das questões mais letais e venenosas da vida, que é a murmuração. Uau. Como substituir a murmuração pela fé por uma boa confissão. E vamos ter um dia cheio de glória, meu amor. Até porque, marido, a murmuração, às vezes, é a dinamite. A pessoa constrói e depois dinamita o próprio terreno através da murmuração. É verdade. E a casa cai. A casa cai. Então nós vamos ensinar o povo de Deus a viver dias firmes, Amém. Com a sua firmeza espiritual. Vamos ensinar a esposa, o marido, os filhos, o empresário, o profissional liberal, o executivo, a ter esta consciência da fé de uma boa confissão. Podemos lançar-lhe um desafio. Se você está nas vizinhanças da nossa catedral, desde o Recreio dos Bandeirantes, São Conrado, Barra da Tijuca, todos os bairros periféricos a Jacarepaguá, venha conhecer a Igreja Cristo Vive. Amém. A catedral que estamos mostrando aí na sua televisão está preparada para receber você desde estacionamento, está climatizada, temos uma ambiência muito boa, muito saudável, onde você pode realmente investir a sua vida, construir a casa sobre a rocha e viver os melhores dias da sua vida. 9 da manhã, 6 da tarde. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo também do BRT da Pinto Teles. É só colocar no GPS,
venha, participe, envolva-se. E às vezes, bem, nós temos um minutinho, mas eu gostaria que você encorajasse, porque às vezes temos lá uma mãe, uma senhora, uma avó, uma esposa, dizendo, meu Deus, mas a minha família está inerte. Será que sou eu que tenho que tomar essa atitude? Sim, às vezes é uma boa mulher de Deus, uma guerreira que avança. Certeza. Né? Nós temos muitos exemplos de quando a mulher decide fazer algo. Olha, a Bíblia diz, no livro de Provérbios 14, que a mulher sábia, ela edifica o lar. E a insensata, com as próprias mãos, o derruba, destrói. Às vezes, a casa cai, marido, porque a mulher é insensata. Então, se você me permite falar de mulher para mulher, parafraseando aí uma empresa que nós temos aqui, de mulher para mulher, é com você sim. É você que pode, em vez de destruir com as suas mãos, construir o seu lar. Lutar pela família. Venha, ore, seja exemplo. A Bíblia também diz que a mulher sábia, a mulher de Deus, ela santifica o marido, santifica a casa. Então, não temos mais muito tempo, mas você ainda tem tempo de vir à nossa igreja hoje. Amém. De dizer, é por mim, sou eu, então começaremos a construção correta das nossas vidas. Esse livro é seu, ligue agora para 30 17 90 90, nós temos conselheiros para atender você em nome de Jesus. E finalmente, estamos terminando o programa, lamentavelmente, gostaríamos de estar muito mais tempo, mas eu queria agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, nós queremos agradecer a todos aqueles que dão suporte com seus dízimos e ofertas a esta programação, a você que vai começar a ser um cooperador, um companheiro nosso nesta peregrinação da fé. Em particular, sempre temos uma palavra de gratidão à família Ambrósio, de Rodrigo Ambrósio, este empresário jovem, mas que tem visão espiritual e faz do Turbomil, o mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense, um lugar onde as pessoas são abençoadas quando ali fazem as suas compras. Rodrigo, nós amamos você e a sua família. Vocês são pessoas muito importantes para nós. Amém? Estamos terminando o programa. Voltaremos amanhã, 7 horas da manhã, aqui na Bandeirantes ou na TBN, se você nos assiste na Europa. Sou o apóstolo Michelangelo. Bispa Rosana. Nós dizemos a todos, graça e paz. Casa sobre a rocha é indestrutível. Amém. Até lá. Amém. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.